Gente, vamos lá. Eu trouxe para vocês, eu trabalhei na Mundo Animal, lanchonete temática, a MA Franchising, que é uma holding que detém a marca, então, Mundo Animal. Até 30 dias atrás, a gente fez um exit agora em torno de 45 dias. E aí, convidado aí pela Tecnisa, a ideia foi de apresentar um pouquinho para vocês o que está por trás dessa rede de food service dentro do segmento temático que é muito novo no Brasil. E muito novo porque escalar uma franquia temática a gente viu muito pouco aqui no Brasil. Então a ideia é trazer um pouquinho para vocês o que está por trás do crescimento da Mundo Animal, uma rede que faturou 300 milhões de reais ano passado, uma média de 250 milhões nos últimos 5 anos, de entender um pouquinho qual o segredo, como é que a gente conseguiu fazer isso de novo, num ramo temático, escalando via franquias. Vocês têm... Oi, passador. Oi? Eu peço para ti então, tá bom. Então eu vou falar um pouquinho da Mundo Animal. Algumas pessoas me perguntam, Mundo Animal é um pet shop? Não, não é um pet shop, é um restaurante temático. Ele é muito focado para famílias de classe C, um pouquinho de classe B e classe D. Então, foi criado um negócio. A primeira unidade foi criada lá em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. O criador, o pessoal pergunta assim, mas vocês inventaram, copiaram do Rainforest nos Estados Unidos? Não. O criador disso nunca viajou para fora do país, não tem nem passaporte, ou seja, não tem nenhuma cópia, mas de fato ele tinha um sonho de ter um negócio que tivesse coisas diferentes, um cardápio que tivesse nome de animais. E assim se cria a Mundo Animal. Pode passar? Eu vou trazer um pouquinho aqui, a ideia de falar dos bastidores, ele está muito ligado a sentimento do cliente. Nós atendemos famílias. Quem é que tem criança aqui? Levanta a mão, por favor. Então vamos lá. Se o nosso filho, dentro de um restaurante, diz assim, papai, eu tô com fome, e o prato está demorando 1 hora. O que o papai ou a mamãe fazem? Enlouquece. E se demora 1h30 e o nosso filho diz, papai, mamãe, eu não estou aguentando de fome. O que o papai e a mamãe fazem? Provavelmente nunca mais vai voltar naquele lugar. Porque desperta um sentimento de frustração, de algo que distancia o meu local com a família, com o pai e com a mãe. Então, via de regra, o que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco do que nós, por esse crescimento que nós trouxemos, de tentar mostrar para o franqueado a importância de ler sentimento. Sentimento de quem? Do cliente. Então, basicamente, o que nós colocamos lá é que assim, o restaurante é um palco. O nosso cliente está na plateia. Só que o que muda o jogo está nos bastidores. E é os bastidores que eu quero mostrar um pouquinho para vocês. E aqui, me perdoem, não tem nenhum... Depois até de sair aí do peso e da turma aqui, assim, é difícil até de falar desses caras aí que são já muito reconhecidos no mercado. A ideia não é trazer um techniquez, por óbvio, mas é trazer um pouco disso, de sentimento, que a gente foi tentando fortalecer na rede a tal ponto de chegar onde nós chegamos, tá bom? Pode passar. A gente tem dito, assim, que o cliente, por regra, ele sente cada processo, embora ele não perceba o processo que ele está inserido. Há um processo agora dos garçons tomando pedido. Nós estamos inseridos nesse processo, mas o cliente não percebe isso. Em tese, o cliente é fluido. O que nós nos concentramos na Mundo Animal foi justamente tentar capturar toda a jornada do cliente. Lembre, cliente para Mundo Animal são famílias com 2, 3 filhos,
são vovô, vovó que levam os seus netos para o mundo animal. Dificilmente nós temos clientes, casais, namorados, porque é um ambiente um pouco diferente, né, de um ambiente mais para esse tipo de perfil, né? É muito mais um volume alto, correria, criança, então é um ambiente um pouquinho diferente. E o cliente não vê os processos, mas ele sente cada um deles. Pode passar? Basicamente, quando a gente faz a jornada de uma família, começa, por exemplo, com o estacionamento. Porque o pai precisa tirar a criança da cadeirinha. O pai precisa pegar essa criança e levar até uma aba que não esteja chovendo. Sim ou não? Sim. O vovô precisa tirar da cadeirinha, a criança já está agitada para chegar. Então vejam, embora ele não vê os bastidores, ele sente isso nos diversos momentos, seja no atendimento, no ambiente, na família, no retorno, no pedido, no pagamento. Ele está toda hora sentindo esses processos. E que muitas vezes a gente acaba não olhando para pequenos processos. Quer ver um exemplo? Num restaurante que tem famílias, se não tiver no banheiro feminino e no banheiro masculino um trocador, é um problema, sim ou não? Muito. Então, o que nós precisamos que eu falo aqui, que perdão da palavra, é esquartejar um pouquinho os processos para capturar a jornada específica da família. Porque é aí que a transformação vem e vem a recorrência. Pode passar, por favor? Então, na prática, a pergunta o que o nosso cliente está sentindo? Será que a gente está preocupado com o que ele de fato está sentindo? E aqui o sentindo é de sentimento, a frustração porque provavelmente o tocador está quebrado? Ou porque talvez não tenha um álcool gel, porque a mamãe esqueceu para tocar a criança, por exemplo? Ou porque o pedido chegou errado e a criança está com fome? Ou até porque o pedido não veio. E aí está lá o papai frustrado porque a criança está com fome. Vejam, a busca aqui é tentar entender o que o cliente está sentindo. E às vezes a gente acaba não percebendo isso. Pode passar bem, por favor? E aí, assim, aqui fossem alguns processos muito básicos, mas assim, o que o cliente sente quando o processo falha? Quando tem uma demora na entrada? Um grande problema da vida animal é no final de semana. As filas são enormes. E aí, assim, já fazendo como a gente corrigiu isso, nós tínhamos um processo, hoje nós temos 3.200 tablets em mesa. Somos o restaurante que tem mais tablets em mesa para pedido. E aí nós tínhamos um processo de comanda que, quando a família saía da mesa, não dava baixa na conta no tablet. Aí a família tinha que ir lá no checkout, faz o checkout para poder liberar a mesa. O que acontecia? Uma fila estratosférica na frente, com mesas liberadas, esperando fazer a baixa do checkout para poder entrar na nova família. Quando a gente começa a olhar a jornada do cliente específica, começa a aparecer esses gaps. Então aqui o que de fato nós estamos vendo o sentimento do cliente. Aqui eu quero vou falar muito sobre isso, sobre sentimento do cliente, porque às vezes a gente não está olhando para o sentimento do cliente. E esse sentimento é que faz ter mais receita ou menos receita, mais recorrência ou menos recorrência do nosso negócio. Pode passar? E aqui assim, percepção é realidade, A experiência não é o que você entrega, é o que o cliente percebe. Nós no início, nós focávamos em ter um bom show. Para quem não conhece o mundo animal, nós temos um show que acontece de 2 em 2 horas, eu vou mostrar depois um vídeo para vocês, de ter um bom atendimento. Os nossos clientes são chamados de desbravadores, então nós olhávamos para o processo para saber se o garçom chamava o cliente de desbravador.
Os nossos garçons são chamados de guia de expedição, só que às vezes chegava o pedido errado. Adianta eu chamar o nosso cliente de "Olá, desbravador, eu sou o guia da expedição", quando na verdade eu tenho uma criança que está com fome. Entendem a diferença? Olhar para a experiência é tudo maravilhoso, mas é o que o cliente percebe. Pode passar? Aqui, né, eu vou gerar um pouco de desconforto, porque tem um 10% aqui de gestão de pessoas que o pessoal fala assim: "Já, você tá louco. Pessoas é que faz todo o negócio acontecer", e é uma verdade. Acontece, né, que 40% do atendimento é que impacta diretamente o cliente. E quando eu esquartejo o atendimento, eu começo a perceber uma série de problemas no nosso negócio. Então tá, atendimento, cozinha, tecnologia, vou falar um pouquinho de tecnologia e gestão de pessoas. Eu tenho 10 minutos. Vamos lá. Pode passar. Então, atendimento, né? É o olhar, é a voz, é o ritmo. Atendimento é o que faz o negócio, é o coração pulsante da nossa empresa. É ali que separa, né, os homens das crianças. É o atendimento que faz ter recorrência ou não do nosso negócio. Ninguém volta se o atendimento não é bom. É muito difícil você voltar para um lugar quando o atendimento não é bom. Pode passar? Velocidade padrão, começa atrás da porta, cozinha, né, uma cozinha ágil, né, tudo no seu lugar, um processo claro, um padrão visual, integração. Pode passar? Que a gente diz o seguinte, né, cozinha é um lugar de repetição com precisão. Não é um lugar para inventar. Nós temos mais ou menos em torno de 80 a 100 mil clientes mês. Então você precisa ter velocidade e precisão. Por quê? Porque durante a análise do processo, se uma criança estiver com fome, nós temos um pai ou uma mãe que vão estar frustrados e pelo sentimento de frustração ele não volta mais. Sim ou não? É isso. É isso. Pode passar? Bom, tecnologia, a Mundo Animal é parceira da Olga, lá com o Pedrão, né? A gente implantou a CDP, agora está com programa de fidelidade. Aqui, assim, sem fazer merchan, mas nós estávamos, quando nós tínhamos 25 operações, a gente começava a perceber que o PDV estava deixando a desejar. E a Tecnisa foi um dos grandes players nossos que fez a grande transformação digital nosso, quando a gente conseguiu, então, imagina, são 100 mil clientes, muitos pedidos. Aqui tem uma diferença que o atendimento é por tablet, então você tem uma velocidade de pedido enorme, porque você não precisa levantar a mão e chegar ao garçom. Então você tem um acúmulo de pedido muito grande na cozinha, e para dar vazão isso é tablet e Tecnisa. Tablet de mesa, nós temos hoje a CDP lá junto com o Pedro aqui da Olga, um puta sistema. Depois me dá um chavar. Mas enfim, é um grande parceiro, foi um grande parceiro da Mundo Animal. Programa de fidelidade é a mesma coisa, enfim. Por fim, aqui dados, hoje o que manda é dados, né? Então a gente está concentrando todos os dados junto aí a CDP lá com o Pedro. Pode passar? Bom, aqui a gente chama, né, tecnologia é o caminho mais curto, né? Para a gente conseguir capturar cliente, aproximar cliente, tem que saber usar. A gente, no momento da Mundo Animal, nós achávamos que nós tínhamos que ter todos os tipos de tecnologia, e foi quando a gente percebeu que nós tínhamos que ter a tecnologia certa para o nosso momento. Então, às vezes a gente achava que estava no momento, querendo colocar uma série de coisas que não fazia sentido naquele momento. Então, a tecnologia precisa vir no momento certo, né, da sua empresa. Pode passar? Pessoas, né? Aqui nós temos um desafio enorme, são 3.500 pessoas, aliás, 1.700 pessoas em todas as franquias, são mais de 70 franquias, então o desafio do turnover, né, o desafio do mercado atual, acho que vocês não devem ter problema de pessoas, né, mas nós temos problemas de pessoas, né, então, e aí, imagina, né, às vezes é o primeiro emprego, o segundo emprego,
esse primeiro emprego, o segundo emprego, ele precisa falar Sawubona família, né? A nossa saudação na mundo animal chama Sawubona, que é eu te respeito, eu te valorizo. Então, imagina, né? Então, ele também tem que chamar de desbravador, guia de expedição, ele tem um rol do speech dele para um primeiro e segundo emprego. Então, tem um desafio enorme aqui, tem os seus problemas também, por óbvio, né? Nem tudo são flores. Pode passar? Aqui a gente, né, assim como máxima, a gente falava que não tem processo bom que resista a um time mal cuidado, a um time que nós não cuidamos, né? E aí cuidar de 1.700 pessoas também tem os seus desafios. Pode passar? Nós usamos uma máxima que expansão não é velocidade, é consistência, embora aqui, né, nós fizemos uma expansão que não foi espiral, né? Começou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí depois o espiral, que era para ser a perfeição, acabou não acontecendo, foi para o Nordeste, foi para Minas, e aí acabou se espalhando em 3 estados. Pode passar? Bom, são faturamento médio de 250 milhões, mais de 70 unidades, 1,7 colaboradores, 3.200 tablets em mesa, que é o que dá o punch necessário para esse tipo de operação. Pode passar? Então, assim, né, para já ir para o finalmente aqui, o que é os pontos que se a gente pudesse, assim, né, dar alguns insights do que deu certo para nós, não somente vai dar certo para vocês, mas deu certo para nós, mapear a jornada, e a jornada que é desde o estacionamento, desde a recepção, do check-out, né, usando aqui a palavra esquartejar bem esse processo para ver o que mais tem de pontos a melhorar. Gargalos, treinamento rápido, errou, treina rápido, né, não deixa o problema ficar maior do que ele já é. Tecnologia simples, coisas básicas, né, sem muito... O objetivo não é você empilhar tecnologia, né, mas ser muito específico nas tecnologias que vocês vão usar. E por fim, né, e uma máxima aqui que é de fato colocar o cliente no centro, mas lembrando que o cliente está vendo o teu espetáculo lá no palco. Pode passar? Só volta um pouquinho aqui. Só um só. Volta um. Não. Passamos agora. Aqui a gente usa uma máxima lá, já tinha uns 2 anos mais ou menos, assim, melhore 1% ao dia, porque o James Clear, né, um livro maravilhoso chamado aquele Ratos Atômicos, diz que se você melhorar 1% ao dia, você melhorou 37 vezes no ano, né, que é 1% exponencial. Então, se a cada dia a gente melhorar um pouquinho, provavelmente a gente vai ter melhorado pelo menos 37 vezes mais no ano. Pode passar? E a pergunta, né, o que o seu cliente vai sentir amanhã? Né? É uma pergunta que a gente precisa fazer. O que meu cliente vai sentir amanhã quando ele chegar no meu restaurante, na minha lancheria? O que de fato ele vai sentir? Será que ele vai sentir aquilo que eu acho que ele está sentindo? E aqui o sentimento é de frustração, de alegria, de amor, enfim. Eu quero só... Pode botar o último slide mesmo para botar os meus contatos, mas contar uma história de 1 minuto. E que eu conto sempre no final, que é muito mais do que faturar 250 milhões, muito mais do que 70 unidades, 3.200 tablets, esses números que são grandiosos. Eu tenho uma unidade em Floripa e Palhoça, que apesar do exit, eu continuo com elas. E eu estava indo um dia para essa unidade, no Uber, estava no aeroporto, peguei um Uber, e lá dizia, né, Mundo Animal, lanchonete temático, Florianópolis. Estava indo para lá. E o moço do Uber, né, falou assim, tá indo pra onde, né? É pra Mundo Animal? Eu falei, é pra Mundo Animal. Pô, você nem sabe. É a Mundo Animal que transformou lá dentro de casa. Eu falei, conte mais. Ele diz o seguinte, eu tenho um filho autista e é lá, somente lá, que o meu filho consegue ouvir barulho alto e consegue se aproximar do Lionel. E aí você vê o seguinte, apesar de ter 250 milhões, todos esses números grandes, o que vale a pena é o sentimento que essa unidade fez com essa família. E aí isso faz a gente dizer assim, pô, valeu a pena. Tá bom, gente? Obrigado e estou à disposição de vocês.